Hiram Edson era um fazendeiro e um cristão devoto que viveu na cidade de Port Gibson, Nova York, no século XIX. Ele nasceu em 7 de agosto de 1806 no estado de Vermont e mudou-se para Nova York com a sua família em 1816. Ainda jovem, Hiram Edson trabalhou como professor, mas depois se tornou um fazendeiro e dono de uma propriedade perto de Port Gibson, onde ele criou gado e cultivou culturas como o trigo e o milho. Hiram Edson era um próspero fazendeiro no condado de Ontário, em Nova York, e a primeira esposa de Edson, Epha Chrysler, morreu em 1839, deixando Edson cuidando de 3 filhos. No entanto, ele logo se casou novamente em Port Gibson, Nova York, com a sua esposa Esther M. Parsons. Na época, Edson era um tipo de diácono da Igreja Metodista que havia abraçado a esperança milerita da segunda volta de Cristo, na primavera de 1843, como o próprio William Miller tinha dito que aconteceria. Na sua casa, em Port Gibson, ele logo a transformou num pequeno grupo para os crentes da região que estavam seguindo o milerismo. Se transformou num tipo de igreja doméstica ou um centro para as atividades e reuniões dos mileritas. Em 1844, Edson se envolveu ainda mais no movimento milerita em 2 frentes importantes na divulgação da mensagem da suposta segunda vinda de Cristo. Ele viajou por toda a região como pregador e professor, ensinando sobre a interpretação de William Miller sobre as profecias de Daniel e Apocalipse e os sinais dos tempos que supostamente garantiam que Jesus voltaria em menos de 2 anos, e ele tinha certeza de que Miller estava correto. Como um millerita dedicado a William Miller e ao movimento, Hiram Edson esperava com todas as suas forças que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844, conforme profetizado por William Miller. No entanto, quando o dia passou e Jesus não veio, Hiram Edson, como muitos outros milleritas, ficaram completamente arrasados e confusos. Mais tarde, ele descreveu a experiência como a decepção mais amarga de sua vida. A noite de 22 de outubro passou, a madrugada veio e nada aconteceu. Naquela noite, Hiram Edson, obviamente, não conseguiu dormir. O trauma e a decepção eram grandes demais. Ele mesmo disse que todos juntos choraram como nunca antes. Apesar de ainda haver uma expectativa, ele decidiu deixar o local onde ele estava aguardando Jesus voltar e caminhar até o salão millerita em Port Gibson, Nova York. Juntamente com seu amigo Owen Crozier, eles caminharam em direção ao salão completamente desolados, decepcionados e principalmente desesperados. Enquanto Hiram Edson caminhava, ele clamava a Deus pedindo compreensão e orientação. Porém, antes de chegar até o salão, ainda no meio do caminho, passando pelo meio de um milharal, Hiram Edson teve uma visão que mudaria a sua vida e o curso da história adventista para sempre. Em suas próprias palavras, ele descreveu a cena. Eu estava andando no campo quando passei perto de uma grande árvore em um local isolado. As palavras do Salvador, ditas pouco antes de sua ascensão, brilharam em minha mente. Eis que estou sempre com você, até o fim do mundo. Fiquei maravilhado e a sensação da presença de Deus era tão próxima e tão real que parecia que eu estava cercado por uma nuvem de luz. Era uma nova luz, um novo pensamento e uma nova revelação. Em sua visão, Hiram viu Cristo entrar no Santo dos Santos no santuário celestial, em vez de retornar à terra, como William Miller havia previsto. Hiram ficou impressionado com o significado dessa visão e imediatamente a compartilhou com os outros milleritas. Pouco depois, enquanto Hiram e Crozier estudavam mais sobre a visão recebida e se havia alguma conexão nas escrituras, a Bíblia de Hiram Edson caiu no chão, aberta em Hebreus 8 e 9. Ambos ficaram olhando para a Bíblia no chão e ficaram impressionados, achando que aquela sim era uma confirmação da teoria de que o santuário no céu seria purificado e não, na verdade, o planeta Terra, e muito menos a igreja. No início de 1845,
eles começaram a compartilhar suas conclusões entre algumas pessoas, mas não tiveram muito sucesso entre a maioria dos milleritas, que na verdade nem entendiam ou nem acreditavam naquela visão. Ambos, então, decidiram investir financeiramente na publicação da teoria do santuário em 1845. O jornal The Day Dawn foi impresso pelo editor do jornal Ontario Messenger com o título Os Milleritas ou Adventistas, Suas Desilusões, Fé e etc. No entanto, o artigo em si tinha um título mais convidativo e dizia: para todos os que esperam pela redenção, leiam o seguinte. Enoch Jacobs, o editor do The Day Star em Cincinnati, estava disposto a considerar as explicações de Crozier e ele concordou em publicar uma versão expandida e com um texto um pouco mais refinado em uma edição extra do jornal The Day Star, com um artigo intitulado A Lei de Moisés. Essa edição foi publicada em 7 de fevereiro de 1846 e foi a primeira vez que os conceitos do santuário celestial e o legalismo foram expostos para um grupo grande de milleritas adventistas. Para ajudar a financiar o projeto, parte dos presentes de casamento da esposa de Hilliard Edson foram vendidos e a primeira semente do juízo investigativo foi plantada. Mas eles não sabiam e nem faziam ideia no que tudo isso se transformaria. Como você percebeu, a ideia do juízo investigativo nasceu exclusivamente e unicamente de dois eventos sobrenaturais. O primeiro deles foi uma visão no meio de um milharal e o segundo, uma Bíblia caindo no chão aberta numa passagem bíblica. A raiz da doutrina mais importante de todo o adventismo está plantada num solo distante das Escrituras e centralizada na experiência emocional, sensorial, espiritual e sobrenatural de um homem, Hiram Edson. Como você aprendeu nesta temporada, ter visões do sobrenatural era algo recorrente no século XIX, e essa crença de que Deus de alguma forma se comunicava com seres humanos através de transes, hipnotismos, euforia e mediunidade era algo presente nos movimentos sectários ao cristianismo tradicional daquela época. Era muito comum no século XIX conviver com pessoas que afirmavam ter supostos poderes além da compreensão física e que diziam ser entidades com acesso direto ao divino e que, consequentemente, se levantavam como líderes de grupos numerosos de pessoas que aceitavam segui-los e fazer qualquer coisa por uma experiência religiosa e espiritual supostamente privilegiada. O mais interessante sobre Hiram Edson, além, é claro, da visão que supostamente ele teve, é o fato de que ele sofria influências diretas da cultura local, das crenças estranhas dos visionários e na proposta do reavivamento espiritual do começo do século XIX, justamente como você aprendeu na primeira temporada. Mas se olharmos com mais atenção para o local onde a casa de Hiram Edson estava, vamos notar que a região onde ele morava era um centro espiritualista que influenciava a sua percepção do universo divino. Poucas pessoas conhecem o endereço do homem que teve a suposta visão do santuário celeste. Mas se olharmos com mais atenção, vamos perceber que Hiram Edson tinha vizinhos bastante influentes. Ele vivia na região de Port Gibson, mais precisamente na pequena estrada 27. Próximo à fazenda de Hiram Edson está o canal Erie, construído em 1825, que conectava toda a região histórica do Burnover District, que se tornou conhecida por ter sido uma área fértil para o surgimento de diversos movimentos religiosos e seitas durante o século XIX. A presença do canal também contribuiu para a disseminação dessas seitas e movimentos, já que as pessoas podiam viajar com seus barcos com facilidade e participar das reuniões religiosas e espiritualistas. Apenas poucos minutos a cavalo, na mesma região, você vai encontrar o Monte Cumorah. O Monte Cumorah
é um lugar importante para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou mais conhecidos como Mormons, porque eles acreditam ser o lugar onde o profeta Moroni escondeu as placas de ouro contendo o registro dos antigos povos americanos, que Joseph Smith, o profeta Mormon, mais tarde traduziu para o livro de Mormon. Além disso, acredita-se que o anjo Moroni, que é o filho de Mormon, visitou Joseph Smith no Monte Cumorah para dar as instruções de como encontrar as placas de ouro. Um pouco mais acima do mapa, do outro lado do canal, você vai notar a presença de uma pequena cabana. Ali moravam as irmãs Fox. Margaret, Leah e Catherine eram 3 irmãs que se tornaram famosas por afirmarem ter se comunicado com espíritos e terem iniciado o movimento espírita moderno. Por fim, se você olhar mais abaixo, você vai encontrar a pequena vila de Palmyra. Lá era a cidade natal de Tiago White, que também convivia nessa região. Portanto, num raio de distância bem próximo, você consegue visualizar com facilidade que na mesma época, na mesma região e envolvidos nas mesmas práticas religiosas muito parecidas, estava um grupo de vizinhos que afirmavam ter visões, que falavam com Deus diretamente, que se comunicavam com seres do universo espiritual, com os espíritos dos mortos, anjos, profetas, ancestrais e supostos deuses de outros planetas. A região do Burnover District era um solo fértil para os movimentos como este e a população que vivia por lá se conectou imediatamente com essas crenças e práticas. Ira Edson era apenas mais um em meio a essa nuvem de confusão, incorporação e fé. Como você já deve ter percebido, a história da Igreja Adventista é baseada em 3 colunas: visões, confusões e publicações. Ao longo de toda a linha do tempo, desde o início do milenismo até os dias de hoje, com Ted Wilson, a Igreja Adventista coleciona centenas, se não milhares de acontecimentos minimamente estranhos e controversos, seja na interpretação das escrituras sagradas ou simplesmente na forma como a organização funciona. Mas quando se trata do juízo investigativo, o assunto é bem mais complexo. Mas depois desse vídeo, você não terá dúvidas sobre o que é, como funciona e a importância dessa doutrina para a sustentabilidade da Igreja Adventista no mundo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui um faturamento anual em torno de 2 bilhões de dólares a nível mundial. Todo esse montante é 100% resultado da doutrina do juízo investigativo. Mas você deve estar pensando, como é que isso é possível? Como uma organização religiosa consegue alcançar um valor tão considerável com apenas uma única doutrina? Para você entender de forma completa, é necessário que a doutrina do juízo investigativo seja analisada com um olhar histórico e estratégico, pois foi exatamente assim que essa crença foi criada. Porém, antes de mergulharmos nesse mecanismo, você precisa entender que Hiram Edson é apenas uma das 4 linhas do tempo que existiam de forma paralela na construção desta doutrina. Após 1844 e o desapontamento, haviam 4 universos acontecendo ao mesmo tempo, e cada um deles estava interligado de alguma forma. Imagine como se fossem 4 linhas do tempo acontecendo ao mesmo tempo, a partir de 1845. Na primeira linha, encontramos William Miller, que acreditou que Jesus voltaria em outubro de 1844. Após a decepção, ele continuou defendendo a ideia de que a expiação e o plano da salvação ainda estavam em curso e que sim, havia esperança para a humanidade. Em outras palavras, a porta da salvação ainda estava amplamente aberta a todos. Em uma carta a um amigo, escrita no início de 1845, Miller declarou: "Ainda acredito que estamos nos últimos dias dessa dispensação e que nosso grande sumo sacerdote está agora fazendo a expiação por todo o seu povo e que logo terminará, e então ele virá para levá-los para si." Miller também continuou a pregar e escrever sobre as profecias que levaram à sua predição da segunda vinda,
mas ele reconheceu que havia se enganado sobre o momento do evento. Na segunda linha, encontramos Ellen White em seus cultos privados e não ortodoxos, em viagens na região de Atkinson e Maine, tendo visões e revelações e pregando a doutrina da porta fechada, incluindo que Jesus voltaria em breve, segundo testemunhas, em no máximo 2 anos. Numa suposta visão, ela disse: os que se recusaram a receber a luz e protestaram contra as gloriosas verdades que Deus revelara a seu povo foram deixados em trevas e culpados de rejeitar os meios que o céu havia promovido para sua restauração. A luz atrás deles se apagou, deixando seus pés em completa escuridão, e eles tropeçaram e perderam Jesus de vista, e caíram no caminho para o mundo escuro e perverso. Na terceira linha do tempo, nós encontramos Apollos Hale, Joseph Turner e Franklin Ham, que haviam interpretado toda a literatura de William Miller e chegado à conclusão de que Cristo não era para ter voltado em 1844 e que, de fato, o que tinha acontecido era o início da última fase da expiação, um julgamento dos humanos que estava acontecendo e que ninguém mais poderia se salvar, e a volta de Cristo poderia acontecer a qualquer momento. Ele publicou um artigo de 4 páginas no The Advent Mirror, de janeiro de 1845, que em resumo apresentava a seguinte pergunta: mesmo que a porta da graça esteja fechada, ainda há algo que possamos fazer pelos outros? Talvez, mais realisticamente, não há mais o que fazer ou o que possamos fazer. É improvável que os pecadores possam ser convertidos depois que a porta foi fechada. Embora algumas mudanças possam parecer conversões, tentar converter as massas neste momento seria tão inútil quanto os israelitas tentando converter os egípcios quando eles estavam presos no Mar Vermelho. Estaríamos perdendo nosso tempo e nos colocando em perigo. Na quarta linha, nós temos Hiram Edson e Crozier quebrando a cabeça e tentando entender a visão do milharal e seu suposto significado após o desapontamento de 22 de outubro. Por fim, eles concluíram que 22 de outubro havia marcado o fim da primeira fase do ministério de Cristo no Santuário Celeste e que agora ele havia iniciado a fase de expiação, onde não havia mais tempo para arrependimento e intercessão. No entanto, no mesmo artigo do jornal The Star, ambos declararam algo mais contundente ainda. Com todas as evidências que o acompanham, juntamente com o santo poder e alegrias sinceras da salvação de Deus, resultantes da passagem da expiação, nos sentimos justificados em nutrir uma forte expectativa de que nosso Rei virá em toda a sua glória no dia 11 do primeiro mês do próximo ano judaico, às 3 horas da tarde, em Jerusalém. O resultado das supostas visões recebidas tanto por Ellen White e Hiram Edson e as interpretações de Hale e os demais apenas salientaram a constante insistência de que apenas eles seriam salvos, apenas eles eram os escolhidos, apenas eles eram os remanescentes e justificados de Deus, e que o mundo iria acabar em breve. O único que não abraçou essa doutrina foi William Miller, o causador do problema desde o início. O ano de 1845 avançava e todas essas frentes de liderança se fortaleciam cada vez mais graças às crenças que mencionamos no segmento anterior. No entanto, essa corrida de cavalos começava a entrar em sua reta final, onde muitas das crenças que eram pregadas se tornaram mais fortes ou completamente obsoletas, como as novas datas da volta de Cristo. No entanto, algo estranho começou a acontecer dentro do novo adventismo que iria determinar a relevância de Hiram Edson, a importância de sua visão no milharal e sua sobrevivência no movimento. Como mencionamos no começo, nos anos 1800, ser um visionário e dizer que Deus estava falando com você diretamente era mais comum do que torcer para o Flamengo do Rio de Janeiro, e o movimento adventista, que ainda estava dando seus primeiros passos, visualizou um problema bastante complexo.
tinha muita gente tendo visões ao mesmo tempo. Entre março e abril de 1845, uma outra linha do templo se formou. Essa linha era composta por José Bates. Ele era um homem muito rico e capitão do mar e guerra, e tinha um nível educacional bastante elevado e havia se convertido ao milerismo em 1839, e após o desapontamento, ele voltou a estudar a Bíblia. No entanto, em abril de 1845, José Bates leu um panfleto de um homem chamado Thomas Preble, que era um pastor batista do livre-arbítrio, que defendia a guarda do sábado como sendo mandatória de acordo com a lei mosaica. Essa mensagem havia sido repassada por uma mulher chamada Rachel Oakes Preston, que era uma batista do sétimo dia. Mas espera aí, por que nós estamos falando da guarda do sábado? Pois é, porque tudo está conectado. Após ser convencido sobre a guarda do sábado, José Bates começou a montar um quebra-cabeças na sua mente que tentava justificar o fato de Cristo não ter voltado em 1844. Ele havia lido a teoria de Hale, havia acompanhado a posição de William Miller, mas não estava 100% convencido. Foi então que ele teve acesso ao artigo de Crozier do Daystar, apresentando uma interpretação da visão de Hiram Edson e o argumento da passagem do Santo para o Santíssimo. Logo no início de 1846, José Bates viajou para se encontrar com Hiram Edson e Crozier, e foi então que ele encontrou a peça que estava faltando. As 5 linhas do tempo se encontraram na Primavera Americana de 1846, formando a primeira estrutura doutrinária do juízo investigativo, composta por 5 peças: a visão da passagem de Cristo do Santo para o Santíssimo, o início do julgamento, o fechamento da Porta da Graça, o período de 7 anos da expiação, a guarda do sábado e a volta de Cristo no outono de 1851. Esse era o kit do juízo investigativo versão 1.0, e ele se tornaria o carro-chefe do movimento adventista. No entanto, como eu disse anteriormente, existiam muitos visionários e visionárias viajando pela cidade e se apresentando como mensageiros de Deus. Tiago White e Ellen White já haviam conseguido se livrar de vários concorrentes da região do Maine, porém, Hiram Edson era o visionário que eles não poderiam descartar facilmente, pois ele era o responsável pela visão mais importante que estruturava toda a doutrina do juízo. Após a publicação da visão e interpretação em 7 de fevereiro de 1846 no jornal The Daystar, Ellen White imediatamente visualizou a solução com relação ao visionário concorrente, Hiram Edson. Ellen White disse que Deus havia revelado a ela mais de um ano antes a verdadeira luz sobre o santuário e que isso havia sido dado a Crozier, que escreveu o artigo, e não Hiram Edson, a pessoa que de fato havia recebido a visão, automaticamente alegando que Deus se referia a Crozier e não a Hiram Edson. Ela escreveu: "O Senhor me mostrou em visão há mais de um ano que o irmão Crozier tinha a verdadeira luz sobre a purificação do santuário e que era a sua vontade que o irmão Crozier escrevesse a visão que ele nos deu no Daystar Extra de 7 de fevereiro de 1846. Sinto-me totalmente autorizada pelo Senhor a recomendar esse artigo a todos os santos." Com esse movimento estratégico, mediúnico, visionário e autorizador, Ellen White isolou Hiram Edson, publicando que Deus havia autorizado ela a recomendar o artigo como sendo a palavra final sobre a interpretação do santuário. A partir desse dia, o nome de Hiram Edson, incluindo sua visão, passaram a sofrer mudanças com o objetivo de impedir que ele surgisse como um novo mensageiro de Deus, colocando em risco a autoridade de Ellen White. Era muito óbvio que essa salada de interpretações não fazia sentido, principalmente porque era o resultado de visões e interpretações de erros cometidos anteriormente e um exclusivismo adventista que já possuía suas raízes bem nutridas pelo orgulho do próprio movimento. Mas se Ellen White, Tiago White e o restante do bando, como eles se chamavam, quisessem ter algum tipo de autoridade doutrinária, essa proposta do juízo investigativo precisava fazer sentido de uma forma ou de outra. O resumo da doutrina era o seguinte:
Cristo subiu aos céus após a ressurreição e se encontrou com o Pai, sentando-se à direita dele, iniciando o trabalho intercessório sobre a humanidade até o ano de 1844. Esse período entre a chegada de Cristo no céu e o ano de 1844 representavam a parábola das 10 virgens, onde todas tinham o óleo nas lâmpadas e estavam prontas para entrar no casamento com o noivo. Após 1844, o noivo chega, representado por Cristo, porém, ao invés de voltar à Terra em 22 de outubro, como William Miller tinha pensado, Cristo, o noivo, passa do lugar santo do santuário, simbolizado pelo lado de fora da festa, para o Santíssimo, simbolizado pelo lado de dentro da festa do casamento. Após passar de um lugar para o outro, ele fecha a porta e bloqueia o acesso ao Santíssimo, exatamente como o noivo da parábola das 10 virgens fez, deixando para fora as virgens com as lâmpadas apagadas. Seguindo a mesma lógica da parábola, ao passar para o lugar santíssimo do santuário, Cristo, o noivo, leva consigo aqueles que estavam com as lâmpadas acesas, ou em outras palavras, aqueles que aceitaram a mensagem de William Miller, representada pela luz das lâmpadas. Todos aqueles que rejeitaram William Miller ficaram para fora, perdidos para sempre, exatamente como as virgens que não tinham óleo nas lâmpadas. Agora, Cristo, dentro do lugar santíssimo, iria iniciar um tipo de juízo investigativo sobre toda a humanidade, perdidos e salvos, e após o término desse período, ele então voltaria ao planeta Terra. Enquanto isso, o sábado, o 7º dia da semana do calendário gregoriano, seria o selo identificador entre aqueles fiéis a Deus e o diferenciador durante o julgamento que supostamente estava em curso no céu. Portanto, guardar o sábado era o sinal real daqueles que seguiam os mandamentos de Deus da forma correta. Por fim, a teoria de que esse período de expiação duraria 7 anos e que no final Cristo voltaria em 1851. E essa foi a razão pela qual Cristo não tinha voltado em 22 de outubro de 1844. Realizar um malabarismo bíblico para explicar essa doutrina não era uma missão fácil, e muito menos para um grupo de pessoas que não tinha experiência em estudos aprofundados da Bíblia, não eram teólogos e nem faziam parte da academia. E o desafio de conectar a Bíblia nessa doutrina começou a ficar evidente com o passar do tempo. Ellen White, Tiago White, Crozier, Hiram Edson, entre outros, começaram a estudar diariamente por horas e horas, varando a madrugada, tentando ligar os pontos, porém sem sucesso. Veja o que Ellen White disse. Encontrei-me com eles, estudamos e oramos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos juntos até tarde da noite e às vezes a noite toda, orando por luz e entendimento e estudando a palavra. Vez após vez, esses irmãos se reuniam para estudar a Bíblia a fim de conhecer seu significado e estar preparados para ensiná-la com poder, até o ponto em que chegavam no limite durante os estudos e diziam: não podemos fazer mais nada. Era nessa hora que o Espírito do Senhor vinha sobre mim e eu era arrebatada em visão, e uma explicação clara das passagens que estávamos estudando era dada a mim como instrução sobre como deveríamos trabalhar e ensinar com eficiência. Assim, foi concedida luz que nos ajudou a compreender as Escrituras a respeito de Cristo, sua missão e o seu sacerdócio. Veja outra declaração de Ellen White. Durante todo esse tempo, eu não conseguia entender o raciocínio dos irmãos. Minha mente estava travada, por assim dizer, e eu não conseguia compreender o significado das Escrituras que estávamos estudando. Essa foi uma das maiores tristezas da minha vida. Eu estava nessa condição de espírito até que todos os pontos principais de nossa fé fossem esclarecidos em nossa mente e em harmonia com a palavra de Deus. Os irmãos sabiam que, quando eu não estava em visão, eu não podia entender esses assuntos, e eles aceitaram isso como sendo uma luz direta do céu às revelações que foram dadas. Como você percebeu, a doutrina do juízo investigativo é o fruto direto de visões que supostamente aconteceram no decorrer de mais de 600 dias, desde Hiram Edson no milharal até dezenas de visões que Ellen White precisou ter para tentar dar sentido ao conjunto de teorias
e interpretações vindas de diversas pessoas. Existe um ditado popular que diz: aquilo que começa errado, termina errado. Esse seria o slogan principal de uma doutrina que nunca foi baseada na Bíblia, ou pelo menos na interpretação correta da palavra de Deus, mas sim baseada em visões que, além de reforçarem o erro, passaram a enganar muitos corações. Por fim, José Bates, que havia trazido consigo a crença da guarda do sábado diretamente da doutrina escrita dos batistas do sétimo dia, só viu sua proposta realmente ser implementada a partir de 1847, graças novamente a uma visão que Ellen White teve sobre o sábado, o que indica mais uma vez que a dependência doutrinária adventista estava ligada aos momentos sobrenaturais de uma visionária victoriana. Ellen White relata que, em visão, Deus a levou até a Cidade Santa e mostrou para ela a Arca do Concerto dentro do lugar santíssimo onde Jesus estava. É claro que a descrição de tudo que ela viu não difere do santuário mosaico. No entanto, nessa visão, as tábuas da lei receberam um tratamento especial, porque entre todos os mandamentos, o quarto, que fala sobre a guarda do sábado, brilhava mais do que todos os outros. Veja o que ela disse: eu vi um anjo voando rapidamente para mim. Ele rapidamente me carregou da terra para a cidade santa. Na cidade, eu vi um templo no qual eu entrei. Na arca estava o pote de ouro com maná, a vara de Arão que brotou e as tábuas de pedra que se dobravam como um livro. Jesus os abriu e viu os 10 mandamentos escritos neles com o dedo de Deus. Em uma mesa havia 4 e na outra 6. Os 4 da primeira mesa brilhavam mais do que os outros 6, mas o quarto, o mandamento do sábado, brilhou acima de todos eles, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra do santo nome de Deus. O sábado parecia glorioso, uma áurea de glória estava ao seu redor. Com essa visão, a estrutura doutrinária da Igreja Adventista do Sétimo Dia estava finalmente completa e 100% baseada em visões, transes, atos sobrenaturais, bibliomancia, interpretações desconectas e a dependência constante e autoritária da fonte de todas as respostas e revelações, Ellen White. Eu quero convidar você, adventista do sétimo dia ou não, evangélico cristão ou não, a se perguntar qual benefício a doutrina do juízo investigativo traz para nós seres humanos. Quais são as boas novas de esperança, amor em Cristo, fé e graça, características do Evangelho de Jesus, que eu e você, individualmente ou sua família, amigos e queridos, podem levar dessa doutrina? A doutrina do juízo investigativo prega que Cristo está avaliando ou investigando absolutamente todos os atos, palavras e pensamentos de todos os seres humanos. Segundo os adventistas, desde 1844, os primeiros a serem julgados são os mortos e depois os vivos. Somente após o término total e completo desse julgamento, Jesus poderá retornar ao planeta Terra. No entanto, nenhum ser humano tem a capacidade de dizer em qual estágio a investigação está. Ou seja, nós não sabemos se Cristo já terminou o julgamento dos mortos e está investigando os vivos ou qual pessoa está sendo analisada neste exato momento. A ausência dessa informação automaticamente força a todos os adventistas do sétimo dia a buscarem uma única condição espiritual: a completa perfeição. Ellen White disse no livro O Grande Conflito: os livros do céu registram os pecados que teriam sido cometidos se houvesse oportunidade. Como as características do rosto, assim as características de cada personagem individual são transferidas para o livro dos céus. Cada palavra, cada ato, cada pensamento deve resistir ao teste do julgamento. Portanto, segundo essa doutrina, todos nós iremos ser julgados por absolutamente tudo o que fizermos e pensamos, e até mesmo depois de mortos, seremos julgados por nossa influência. Veja o que ela disse no mesmo livro: cada impulso, cada ação,
cada hábito, cada pensamento será submetido ao escrutínio dos tribunais celestiais. E se a alma for encontrada em harmonia com Cristo, se todas as suas obras forem feitas em Deus, se seus pensamentos forem puros e verdadeiros, então ele receberá a aprovação de Deus. Mas se suas obras forem más, se ele corrompeu seus caminhos diante de Deus e dos homens, então a sentença será pronunciada contra ele. A influência que ele exerceu em sua vida não morrerá com ele. Ela continuará a afetar outros para o bem ou para o mal e será revelada no julgamento. O Grande Conflito, página 482. Portanto, no Adventismo do sétimo dia, o perfeccionismo é a palavra-chave quando se trata da doutrina fundamental da Igreja. Agora vamos a alguns exemplos práticos para que você, seu cônjuge, seus filhos, amigos e familiares possam compreender a dinâmica dessa doutrina na vida real. Vamos supor que seu nome irá passar em investigação hoje. O anjo irá abrir seu livro celestial pessoal, onde estão todos os registros, os atos bons e ruins da sua vida, incluindo pensamentos e palavras. Absolutamente tudo será analisado. A forma mais prática de evitar essa condenação é não pecar, ou se pecar, pedir perdão imediatamente. Esse sistema parece bem simples, mas possui implicações muito sérias. Vamos a alguns cenários. Esse é o José. Ele é uma pessoa que durante toda a sua vida tomou muitas decisões erradas, cometeu crimes e continua vivendo distante de Cristo. José está vivendo sua vida normalmente, em casa, contando o dinheiro de seu último assalto. Enquanto isso, sem que José saiba, o nome dele está sendo analisado no juízo investigativo no céu. E como você já deve imaginar, o livro do José não está com uma cara muito boa. Por causa disso, a decisão final é que José, infelizmente, não terá direito à vida eterna e irá ser aniquilado no fogo do inferno quando Jesus voltar. Mas José continua vivo na sua casa contando o dinheiro do assalto. Enquanto ele conta o dinheiro do assalto, seu destino espiritual foi decidido e ele perdeu a salvação. Porém, José continua vivo na terra e após muita insistência, ele atende o telefonema de sua mãe, que ora por ele todos os dias. Ela o convida para um culto de oração e, finalmente, após muita insistência, ele aceita. Na igreja, junto com sua mãe, e ouvindo a mensagem pregada naquela noite, José decide aceitar Cristo como seu Salvador. Se ajoelha e pede perdão pelos pecados cometidos, e apesar do seu histórico, ele toma a decisão de recomeçar com Cristo. Sim, provavelmente você deve estar se perguntando, e agora? Há menos de 2 dias, enquanto José contava o dinheiro, o nome dele passou pelo suposto juízo investigativo, mas agora ele decidiu mudar de vida e aceitar Cristo através da influência da sua mãe. Segundo a doutrina do juízo investigativo, José, mesmo aceitando o sacrifício de Cristo na cruz, mesmo entregando a sua vida ao Senhor Jesus, o destino dele já está consumado, porque ele continuou vivo após o julgamento. José é agora um homem perdido espiritualmente, mas vivo com Cristo, e não há nada que ele possa fazer para alterar isso. Outro exemplo, essa é Maria. Ela sempre foi uma excelente cristã, esposa, mãe e filha, sempre se dedicou na igreja, sempre seguiu o exemplo de Cristo e os conselhos do Evangelho. Um dia, enquanto ela cuidava do seu lar, preparando uma deliciosa refeição para sua família, o livro de Maria foi aberto no céu durante o suposto juízo investigativo. Maria não sabe que esse evento celestial está ocorrendo, portanto, ela continua focada em preparar a melhor refeição para o seu marido e filhos. A vida dela é analisada de cima a baixo, em todos os momentos. Maria foi encontrada perfeita, sem nenhum traço de atos pendentes e não perdoados. Após analisar os últimos atos de Maria, o anjo fecha o livro dela e Cristo então proclama a salvação de Maria. Ela agora está salva e poderá viver eternamente ao lado de Cristo no céu. Porém, enquanto ela verificava a torta que ainda estava no forno, Maria recebe uma ligação. É um policial na linha dizendo que o marido e os filhos sofreram um acidente fatal. Maria se senta no chão, desolada e desesperada. Ela havia acabado de perder toda a sua família.
O luto e a dor da perda mexeu com Maria e, infelizmente, aos poucos, ela se distanciou de Deus, de Cristo. A dor que ela sentia era muito maior do que as forças espirituais de retornar para os braços de Jesus. A depressão se aprofundou e ela literalmente se desligou de Deus a ponto de nunca mais voltar. A dor da perda e as cicatrizes emocionais fizeram com que ela soltasse da mão do Criador. Mas você deve estar se perguntando, e agora? Maria foi declarada salva e justa por Cristo durante o juízo investigativo diante de todo o universo e dos anjos. Ela continuou viva após a salvação e agora tudo o que ela viveu após aquela noite influenciaram Maria a tomar uma outra direção. Hoje, segundo o juízo investigativo, Maria é uma mulher salva, mas distante de Cristo e distante do Criador. Por último, vamos analisar o caso do João. Ele sempre foi um adventista do sétimo dia, guardou o sábado durante toda a sua vida e após uma partida de futebol com seus amigos, João retorna para casa. Enquanto ele dirige, o livro dele se abre no céu durante o juízo investigativo. O anjo analisa seus atos e percebe que João, de fato, se esforçou ao máximo para manter sua vida em dia com Cristo. Ele sempre pediu perdão por todos os seus pecados e ele buscava a Cristo em suas ações e decisões. Após investigar a vida de João, Cristo o declara salvo. João não faz a menor ideia de que ele agora é um homem salvo e terá acesso à vida eterna com Cristo. Porém, João continua vivo. Alguns anos depois, segundo a crença adventista, um decreto dominical mundial é estabelecido para todos os povos do planeta, e por essa razão, domingo será o dia oficial de culto para todas as religiões que existem. No entanto, se João não aderir ao decreto dominical, que envolve a compra e venda de produtos e acesso ao sistema monetário, ele ficará sem dinheiro em poucos meses, o que irá impactar diretamente a compra de remédios e medicamentos para o seu filho mais novo, que ainda precisa constantemente estar conectado a um cilindro de oxigênio provido pelo governo. Ao olhar para toda a situação, a falta de recursos e a vida do próprio filho em risco, João decide aderir ao decreto dominical e garantir o abastecimento de oxigênio, com emprego e alimentação para sua família. Conscientemente, João negou o sábado, conhecido na Igreja Adventista como sendo o selo de Deus, e agora, segundo o juízo investigativo, João é um homem salvo, mas que negou o selo sabático. José, o ex-bandido, está perdido, mas vive agora em comunhão com Cristo. Maria, que tinha uma relação forte com Deus, está salva, mas hoje se tornou agnóstica. João, um adventista salvo, mas que aceitou o decreto dominical para salvar a sua família. Rodrigo Silva, Leandro Quadros, Ezequiel Gomes, Arilton de Oliveira, Arautos do Rei e pastores adventistas ao redor de todo o Brasil acreditam na doutrina do juízo investigativo, pregam e divulgam essa interpretação do julgamento divino, nascida e estabelecida única e exclusivamente com base em eventos sobrenaturais que ocorreram nas mentes de Hiram Edson e Ellen White. O mais interessante sobre a história das origens do juízo investigativo é o fato de que Crozier decidiu deixar o adventismo. Crozier deixou a organização adventista em 1855 devido às divergências com a liderança da igreja, Tiago White e Ellen White, particularmente sobre a natureza da doutrina da expiação. Em 1904, Crozier, o homem que havia iniciado toda a euforia ao redor da visão de Hiram Edson, escreveu um artigo no jornal The Daily Messenger, dizendo: o que foi escrito no artigo de 1846 no The Daily Star foi que o modelo e as atividades do santuário terrestre não fornecem desculpas para a teoria de que a porta da graça foi fechada em 22 de outubro de 1844, ou que ela jamais será fechada. Essa teoria foi um erro terrível. Foi publicado, sim, de forma solene na época e tem sido fanaticamente aderida por mais de 58 anos e apoiada por pretensas visões divinamente inspiradas, e se tornou a pedra angular de uma das mais fortes seitas adventistas. Em outro artigo, Crozier escreveu: o objetivo do artigo do santuário
era apoiar a teoria de que a porta da graça estava fechada, uma teoria que eu e quase todos os adventistas que adotaram a mensagem de William Miller sustentamos de 1844 a 1848. Sim, eu sei que Ellen Harmon, agora a Sra. White, sustentava aquela teoria da porta da graça fechada naquela época. Crozier deixou o adventismo e foi imediatamente substituído por um jovem estudioso da Bíblia chamado J. N. Andrews, que se tornaria o teólogo autorizado a explicar a doutrina do santuário após a saída de Crozier. Andrews fez uma viagem de mais de 900 quilômetros com Hiram Edson. Ele absorveu tudo que poderia sobre a visão e a interpretação do santuário, mas se manteve em silêncio e nunca argumentou o santuário utilizando a visão de Hiram Edson. Suas respostas às críticas óbvias a essa doutrina não reivindicam nenhuma visão sobrenatural para dar base ao juízo investigativo. Hiram Edson foi mantido por perto pelo grupo de adventistas para que os líderes o tivessem sob controle. Hiram Edson percebeu que Ellen White era a autoridade no adventismo e decidiu jogar o jogo a ponto dele mesmo alterar pontos importantes da sua visão ao longo do período em que esteve servindo à organização, justamente para favorecer as doutrinas que haviam sido desenvolvidas com base na visão que ele supostamente teve. Na literatura adventista, entre os anos de 1845 e 1852, apenas Crozier recebeu crédito pela estrutura da doutrina do santuário. Hiram Edson apareceu apenas como um contribuidor financeiro para a publicação de Crozier, e não foi sequer mencionado como o visionário iniciador. Os fundadores adventistas esconderam Hiram Edson do público até 1892. A visão de Edson nunca foi mencionada em nenhum artigo de jornal até esse ano, o que deu tempo suficiente para que Ellen White pudesse se sentar na cadeira oficial de visionária da organização. O próprio Edson, que publicou artigos e panfletos apoiando essa doutrina, em nenhum lugar mencionou a própria visão, o que revela uma característica de comportamento bastante estranha e questionável. Ele relatou várias experiências sobrenaturais em suas cartas enviadas ao jornal The Present Truth em dezembro de 1849, sem referência, porém, à mais importante de todas, a visão do milharal. A ele foram dados cargos nos jornais da organização como um suposto editor. No entanto, ao longo de quase 20 anos servindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Hiram Edson, o visionário responsável pelo começo de toda a doutrina confusa, foi jogado de canto até a sua morte, para evitar que novas visões que ele continuou tendo surgissem e viessem a público. Na descrição desse vídeo, nós vamos disponibilizar uma tabela. Ela contém a linha cronológica das alterações feitas na visão de Hiram Edson ao longo das décadas, o que é um exemplo claro da tentativa constante em manter a visão, mas distanciar o visionário. Após 1851, a doutrina da Porta da Graça fechada foi deixada de lado, mas, alguns anos depois, ela foi reintroduzida, só que agora após o julgamento investigativo, e haverá novamente o fechamento de uma nova Porta da Graça, onde ninguém mais poderá ser salvo, segundo os adventistas. A última memória de Hiram Edson ainda está repleta de contradições e mistérios. Recentemente, no começo do século XX, um documento chamado O Manuscrito de Hiram Edson veio à tona. O Manuscrito de Hiram Edson é um documento que conta a história da visão de Edson e suas consequências. O manuscrito foi escrito à mão em 6 folhas de um caderno amarelo e provavelmente foi escrito entre 1866 e 1873, muitas décadas depois do grande desapontamento de 844. O manuscrito não foi assinado e nem datado. A primeira menção do manuscrito foi encontrada em um artigo do Youth Instructor em 1910 e foi parcialmente citado em uma impressão pela primeira vez em um artigo de F.M. Kelly no Review and Herald de 1921, 75 anos após o evento ao qual se refere. De acordo com James Nix, biógrafo de Edson, o manuscrito pode ter contido cerca de 30 páginas de reminiscências e especulações teológicas, mas apenas 6 folhas vieram a público. O manuscrito foi emprestado ao jornal adventista pela filha de Edson,
a senhora Via Ofélia Cross, em 1921, e foi certificado e notarizado como autêntico. No entanto, os editores adventistas se recusaram, por alguma razão desconhecida, a publicar o manuscrito inteiro, exceto a seção autobiográfica. Edson havia registrado o manuscrito e insistiu que fosse publicado na íntegra, mas permaneceu inédito e pode ter contribuído para sua saída temporária do adventismo no ano de 1870. No geral, o manuscrito de Hiram Edson é um documento significativo, mas elusivo, que lança luz sobre um dos eventos-chave na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sua publicação parcial e controvérsia refletem as tensões entre a revelação pessoal e a autoridade institucional, bem como os desafios de preservar e interpretar registros históricos. Apesar de suas limitações e incertezas, o manuscrito continua a intrigar estudiosos e crentes que buscam entender as origens e o desenvolvimento do movimento adventista e suas crenças. Na Igreja Adventista, a incerteza, a dúvida e a condição de completo desconhecimento sobre o dia do seu julgamento, incluindo a crença de que o sábado é necessário para a salvação, nunca poderá ser negado. Faz com que milhões de pessoas permaneçam no adventismo buscando um perfeccionismo inalcançável, como o jovem rico que procurou Jesus. Milhares de pessoas vivem no adventismo com medo de já estarem perdidas. Funerais de adventistas do sétimo dia são repletos de dor, pela perda da pessoa querida, mas também pela completa incerteza de que aquela pessoa, naquele caixão, estará no céu com Cristo. O juízo investigativo é uma das doutrinas mais dominantes em todas as religiões, porque além de não entregar boas novas, te deixa sozinho e distante da graça de Cristo. Lembre-se do que Ellen White disse: cada palavra, cada ato, cada pensamento deve resistir ao teste do julgamento.